Também outra peça de nosso quebra-cabeça, líderes espirituais não nascem, são refinados. Refinados na fornalha do fogo de Deus. Mais uma vez, estamos falando muito de Moisés. Ele desejava liderar o povo de Israel quando tinha só 40 anos de idade. Mas ainda era imaturo, cru, sem disciplina, violento e sem direção. Há uma lição muito importante aqui. O desejo ardente de fazer alguma coisa, até de ser um líder no reino de Deus, nunca servirá como substituto para um caráter aprovado. Muito importante esta verdade. Líderes espirituais, mais uma vez, não nascem, são desenvolvidos, são lapidados. Os nossos dons naturais precisam ser refinados e esculpidos por Deus. Há muitos motivos menos que nobres que motivam alguns líderes. A necessidade de receber elogios, por exemplo. O sentimento de inferioridade que impulsiona certas pessoas a se projetar como um líder. O desejo de exercer autoridade sobre os demais. Sempre é bom que os outros nos obedeçam, não é? Não é sempre bom. O êxito vem somente quando os nossos dons naturais são lapidados por Deus. O nosso alvo como líderes espirituais deve ser a transparência completa diante de Deus. Moisés foi completamente transparente na presença de Jeová. Em Êxodo 33, de 7 a 11, mais uma vez, como já mencionei, Deus diz que falava com Moisés face a face. E há momentos em quando Moisés até reclamou a Deus de suas responsabilidades como líder. Por exemplo, em Números 11, versículo 14, diz: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Então, Moisés foi transparente com Deus, até reclamando, às vezes, da responsabilidade que ele recebeu do Senhor. Na realidade, não podemos nos esconder de Deus, muito menos esconder algo dele. Devemos ser transparentes diante do nosso Senhor. O salmista diz, em Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. O Senhor sabe o que pensamos, quais são as intenções dos nossos corações. Então, o nosso alvo deve ser o quê? Ser transparentes diante de Deus. Ele já sabe. Por que tentar ocultar de Deus algo que ele já sabe? O escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 4, versículo 13, que nada em todo este universo se esconde dos olhos, oculta dos olhos de Deus. Tudo está aberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, nós, como líderes espirituais, devemos ser os mais transparentes. Não estamos tentando bancar ser algo que não somos. Nem para Deus e nem para os outros. Queremos ser transparentes. O líder honesto e transparente afirma ao Senhor, sim, Senhor, é isso. Não quero esconder nada de Ti. Sim, Senhor, esta é a minha realidade. Eu não quero esconder nada de Ti. Por favor, me use,
me ajude a seguir crescendo, a madurar na fé, chegar em caráter mais e mais como o Senhor quer, como foi no caso de Moisés. Confessamos as nossas imperfeições, confessamos as nossas limitações, confessamos os nossos desejos, tentações, temores, dúvidas. Confessamos tudo ao nosso Deus. Algo que Ele já conhece, Ele já sabe. E pedimos a Deus que Ele nos ajude a superar essas deficiências. Que Ele nos ajude a ser transformado cada vez mais, cada dia, na imagem do Seu Filho, amado, unigênito, nosso Rei, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote. Agora, uma coisa muito interessante. Líderes, agora estou pensando em líderes de forma geral, dentro e fora da igreja deste mundo, muitas vezes tentam projetar uma certa imagem, uma imagem de invencibilidade. O líder, especialmente o líder nos governos, etc., deste mundo, querem projetar uma imagem de força, uma imagem de visão, uma imagem de alguém que tem as respostas, tem todas as soluções. Não quer projetar uma imagem de fraqueza, de vulnerabilidade, de indecisão ou confusão. Mas essa imagem de invencibilidade, quando se trata da liderança espiritual que estamos falando, é falsa. É falsa. Em Êxodo 3, versículo 11, o que é que Moisés disse ao Senhor? Chegou a ser este grande líder espiritual. Ele respondeu a Deus: Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em Gálatas 6, versículo 3, no Novo Testamento, Paulo diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo diz claramente que ele gloriava nas suas debilidades, porque ele sabia que na debilidade Deus manifesta o seu poder. Então, essa imagem de invencibilidade para nós como líderes espirituais é falsa, não é correta. Nós entendemos que somos vulneráveis, que somos fracos, que às vezes não sabemos o que fazer, mas dependemos de nosso Deus, que sim, sabe o que fazer. Existe uma máscara que o pessoal usa às vezes, é uma máscara falsa, uma máscara que nossa cultura e o mundo nos ensina, mas a verdadeira força, visão, sabedoria vem do alto. Nós não somos autossuficientes. Aunque usemos esta máscara, querendo apresentar esta imagem de força, de que temos as respostas, que podemos vencer, fazer. Não. A verdadeira força, a verdadeira visão, a verdadeira sabedoria vem do alto. E é isso que queremos apresentar. Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 13, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tiago diz, em 3, versículo 17, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera.
Deus nos vê exatamente como somos. E ainda assim nos ama. O incrível é isso, né? Ele nos vê exatamente como somos. Até os nossos pensamentos, até as intenções dos nossos corações. Ele sabe. E ainda assim nos ama. Em Romanos, aliás, 5, versículos 6, 8 e 9, Paulo diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Transparência, integridade, sempre vencem habilidade e talento. Sempre vencem habilidade e talento. É uma coisa muito importante que devemos lembrar como líderes espirituais. Por que usamos máscaras às vezes? Falamos sobre isto, tendência humana, usar uma máscara, querer projetar algo que na realidade não somos, não é? E até na igreja, às vezes, isto acontece. Por que usamos máscaras? Às vezes usamos máscaras porque há certos aspectos do nosso caráter que não gostamos. Então, não queremos compartilhar, não queremos que os outros saibam, não é? Que os outros vejam. Ou porque temos medo que os outros não vão nos gostar, não vão nos aceitar se chegarem a ver como realmente somos. Nos esforçamos, então, para imitar as qualidades de cristãos maduros. Às vezes usamos máscaras nesse sentido, mas realmente este não é um sentido negativo, é um sentido positivo, porque fingir não é a mesma coisa que imitar. Imitar se refere a um esforço para incorporar em nossas vidas uma qualidade boa de outra pessoa, outro irmão em Cristo, que ainda não possuímos, por exemplo. Não é? Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículos 1 e 2, que devemos imitar a Ele como Ele imita a Cristo Jesus. Então, imitar não é a mesma coisa que fingir. Fingir quer dizer projetar uma imagem falsa. Apresentar-se como algo que não é e não pretende ser. Jesus muitas vezes falava aos fariseus e aos mestres da lei, os chamando de hipócritas. Hipocrisia é uma outra palavra para fingir, fingimento. Um hipócrita apresenta uma imagem falsa. E Jesus condenava isto. Então, podemos imitar, tentar mostrar em nossas vidas certas qualidades que ainda estamos desenvolvendo, porque são boas, são qualidades de Cristo. São qualidades que podemos ver em nossos irmãos mais maduros. Mas jamais devemos fingir, tentar enganar, projetar uma imagem falsa. Imitar o exemplo de outros representa um passo inicial em nossa transformação como cristãos. Mas, em determinado momento, eu tenho que incorporar a qualidade como autenticamente minha. Outra peça em nosso quebra-cabeça. Todos temos uma história. Todos temos uma história valiosa. Sua história pessoal, por mais difícil, mais dolorosa, mais cheia de dificuldades que seja, te prepara de forma especial para servir ao Senhor e aos outros.
Pedras de tropeço podem ser transformadas em momentos de oportunidade. Aceitar o nosso passado, aceitar a nossa história pessoal é o primeiro passo para aprender como servir aos outros. Deus já nos aceitou. Ele já aceitou o nosso passado por seu amor incondicional. Ele diz em Isaías 1, versículo 18, as seguintes palavras. Se é que, deixa eu ver se está aqui. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O nosso Deus já nos aceita quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando somos lavados no sangue de Cristo. Então, como Ele já nos aceita, nós também devemos aceitar a nós mesmos. E vamos ver este exemplo na vida de Moisés. Até Moisés tinha sua história. Você lembra? Ele foi arrancado dos braços de sua mãe, separado de sua família, sua tribo, sua raça ao nascer. E depois, novamente, quando ele fugiu para Midian. Em algum momento, sem dúvida, Moisés deve ter reconhecido e finalmente aceito esta é a minha história. Por exemplo, em Hebreus 11, 24, falando sobre a vida de Moisés, diz, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, finalmente, Moisés aceitou sua própria história, os eventos da sua vida. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Suas experiências pessoais, todas elas, suas experiências, digo, as nossas experiências, todas elas nos preparam para dizer, eu compreendo. Essa é uma das maiores bênçãos que podemos dar em servir aos nossos próximos. Eu compreendo o que você está passando. Por quê? Como compreendes? Porque eu também passei por circunstâncias semelhantes. Então devemos reconhecer e aceitar as experiências das nossas próprias vidas pessoais. Deus tem uma linha de tempo para a sua vida. Mencionamos um pouco disto antes. Raramente a linha de tempo do Senhor e a nossa são iguais. Moisés achava que estava pronto quando tinha 40 anos de idade, mas Deus só estava pronto quando ele completou 80. Podemos ver esta realidade em quase todos os grandes servos e servas de Deus nas Escrituras. Abraão, José, Jeremias, Zacarias e Isabel, Paulo e outros. Podemos ver como Deus tinha a sua linha de tempo e o tempo que levava então para preparar estes servos especiais para o seu chamado. Durante 80 anos, a resposta de Deus a Moisés foi ainda não. Quantas vezes Moisés não deve ter orado ao Senhor? Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou aqui perdido no meio de um deserto. O meu povo está lá na escravidão, sofrendo. Por que, Senhor? Por quê? Eu quero ir. Estou pronto para ir. Para libertar o povo de Deus.
mas a resposta do Senhor durante todo aquele tempo não era não, de forma definitiva, mas sim, ainda não. Ainda não chegou o momento. Agora, interessante, quando Deus finalmente disse sim a Moisés, chegou a hora. Moisés respondeu, quem sou eu para fazer isso? Mande outro, por favor. Êxodo 3, versículo 11. Há momentos quando Deus literalmente nos empurra para a porta aberta e há momentos quando Ele fecha a porta. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, numa das suas primeiras viagens missionárias, ele queria entrar na Bitínia e Mísia para evangelizar os povos lá. E veio a resposta do Espírito, não entra. Eles esperavam um pouco mais e o Senhor abriu a porta para entrar na Macedônia. Mas anos depois, a gente vê em outros capítulos do livro de Atos, que então o Senhor abriu a porta à Bitínia e Mísia e se estabeleceram igrejas lá em toda a Ásia Menor, basicamente. E tanto é que as igrejas em Apocalipse, capítulo 3, algumas foram igrejas estabelecidas naquela região que a princípio o próprio Senhor havia dito que não. Vamos pensar um pouco sobre Moisés e a sarça em chamas agora, outro evento tão conhecido, Êxodo 3, de 1 a 6. Se tiver a sua Bíblia, abra a Êxodo 3, de 1 a 6. Diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Interessante que primeiro Moisés parou. Depois ele olhou atentamente. E só depois disto é que o Senhor falou a Moisés. Eu creio que há uma certa lição aqui para nós. Às vezes, nós estamos tão atarefados, tão envolvidos, nos esforçando tanto no reino de Deus, com tantos projetos, tantos planos, que não paramos para olhar. Interessante, só quando Moisés parou e olhou, é que depois o Senhor falou. Ele queria ter toda a atenção de Moisés primeiro, para depois revelar a sua vontade. Não é a mesma coisa conosco? Estamos tão absorvidos com o nosso papel na obra de Deus, que não paramos para ouvir a voz de Deus. Às vezes. Que coisa interessante, não é? De novo, podemos fazer sem ser. Envolvidos nas coisas, mas não desenvolvendo esta vida consagrada que temos falado em nossas vidas pessoais. Atividade intensa não é igual
a liderança espiritual. Há muitos que são envolvidos de forma intensiva na obra do reino, mas que não são necessariamente verdadeiros líderes espirituais. Liderança espiritual nasce de quem somos no coração e na alma. Não se confunda. Nem tudo que brilha é ouro, não é verdade? Nem tudo que brilha é ouro. Atividades intensas podem impressionar e muitas vezes levam até elogios, honras, prestígio, status. Mas isto não é o que Deus mais quer dos líderes de seu povo. As sarças em nossas vidas são aqueles momentos quando o Senhor quer falar conosco, quer comunicar algo importante. Que ironia, o servo de Deus que não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Isto nos descreve, às vezes. Outro ponto muito interessante quando examinamos a vida de Moisés. Vendo o divino no comum. Deus se manifestou a Moisés numa sarça comum, no deserto. Havia milhares de sarças como esta no meio do deserto. Algo muito comum. A sarça estava em chamas, mas não foi consumida pelo fogo. A presença de Deus transformou esta sarça e a terra ao redor dela em terra santa. O nosso alvo como líderes espirituais deve ser ver o potencial que Deus tem colocado nos irmãos tão comuns e ordinários ao nosso redor. E ajudá-los a serem usados por Deus para cumprir seu propósito em suas vidas. Quando Deus está presente e atuante nas vidas de nossos irmãos, eles se transformam em terra santa. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Quando Deus está presente em nossas vidas, então nos tornamos terra santa. Quando Deus está presente e atuando na vida dos nossos irmãos, tão ordinários, tão comuns, mas Ele está presente, agindo, eles se tornam em terra santa, santuários do próprio Espírito de Deus. Outra coisa relacionada com esta sarça, muito interessante. A sarça ilustra bem esta verdade. A verdade é que existem duas realidades, dois mundos, talvez melhor dizer, dois universos, que existem lado a lado entre nós. O material e o espiritual. E de vez em quando, como no caso da sarça, o véu é removido, pelo menos durante algum tempo, e conseguimos um olhar de relance, pelo menos, ao outro lado. Foi assim, neste momento, esta sarça tão comum, Moisés lá, Deus abriu o véu e falou a Moisés. Então, de repente, esses dois universos, o material e o espiritual, se conectaram. E podemos ver a mesma realidade nos milagres de Moisés, quando ele libertou o povo de Israel, quando saiu água de uma rocha, quando caía maná do céu todos os dias durante 40 anos, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, o líder espiritual é uma pessoa que está tentando primeiro sintonizar sua vida com as coisas de Deus, quer dizer, sua vida neste mundo material, com as coisas de Deus,
o mundo, o universo espiritual, para que ele possa depois ajudar os seus irmãos a seguirem o caminho que leva a Deus, a este mundo espiritual que estamos falando. Moisés constantemente lembrava o povo de uma realidade muito importante. Leiam comigo em Deuteronômio 30, de 11 a 20. É outra lição muito importante. Deuteronômio 30, 11 a 20. O que hoje estou lhe ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem ser para levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Moisés constantemente lembrava o povo de Deus desta verdade. O ser humano muitas vezes ignora esta verdade dos dois mundos, dos dois universos, vivendo como se existisse uma só realidade. Mas o líder espiritual deve ter olhos para ver. Devemos alertar, chamar a atenção do povo de Deus. Há um caminho que leva para a vida. Escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe o nosso Deus. O espiritual está sempre apontando a Deus. Deve ter olhos para ver, deve ter um espírito de discernimento para distinguir claramente entre estas duas realidades e aponta o povo de Deus ao caminho eterno. Há uma passagem muito interessante em 2 de Reis, capítulo 6, versículos 8 a 17. Vocês se lembram? Eliseu, o profeta, estava na sua casa, seu servo saiu logo cedo de manhã para buscar água. E o que é que ele encontrou? Ele viu que havia um exército inimigo ao redor deles, totalmente ao redor do povoado onde vivia Eliseu. Ele ficou atemorizado, ele ficou com medo, correu para casa e disse: Senhor, o que vamos fazer? O inimigo está nos rodeando. E a resposta de Eliseu é tão interessante. Diz: Eliseu olhou para seu servo, depois ele levantou sua voz ao Senhor e disse: Senhor, abra os seus olhos para que ele possa ver.
Então o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu e diz que ele viu uma tropa celestial ao redor daquela tropa inimigo, com cavalos de fogo, etc., chamas de fogo, etc. Eu acho que é isso, este é o papel de todo líder espiritual. Estamos chamando o povo para ver com outros olhos, saber que há uma outra realidade além da nossa. Nosso Deus está presente de uma forma poderosa e estamos chamando os nossos irmãos para seguir o caminho para este Deus e para este novo mundo. Devemos mostrar claramente, em primeiro lugar, em nossas vidas, as atitudes, as ações, o estilo de vida, os valores que apontam na direção de Deus. Este é o papel do líder espiritual.